Cláudio. Boa noite, Helena. Como estás tu hoje? Cansado, estou muito cansado. Esta noite está a ser muito longa e pronto, isto já é meia-noite e isto começa a pesar um bocadinho, mas estou bem, e tu? Eu também estou bem, embora também cansada. Acho que estamos neste ponto bastante alinhados. Mas lá está, este local maravilhoso em que o espaço e o tempo perdem um bocado a sua importância. Não sei, sinto-me sempre regenerada quando estou aqui. O pós eu concordo que também é mais regenerativo. Chegamos sempre cansados, mas saímos sempre daqui com energias. São as energias lynchianas, são as energias do Twin Peaks a entrarem por nós. Luzes a brilhar. Não, a piscar. E também com, bem, no nosso caso é vinho, é pão de queijo, às vezes uns pistachos, mas temos um dia mesmo que fazer uma tarte de cereja para entrarmos no espírito do Cooper. Exato. É verdade. Bem, hoje nós vamos falar do episódio 6, que é o... Falta a coisa fundamental. O que é que nos aconteceu de lynchiano esta semana? E é o cansaço, pois é. Fala tu primeiro, então. Eu até que falava, mas na realidade esta semana eu tenho muito pouco para contar. Não me aconteceu assim nada verdadeiramente lynchiano, o que é uma tristeza que a minha vida seja assim tão aborrecida, mas pronto. Não tenho assim grande. E a ti, aconteceu-te alguma coisa? Bem, dentro do normal do dia-a-dia, acho que finalmente sinto-me incluída nesta sociedade. E porquê? Como assim? Quer dizer, eu estou incluída nesta sociedade, mas sinto que já faço parte. Eu ao longo destes anos, eu nunca recebi aqueles e-mails do príncipe nigeriano a pedir dinheiro, essas coisas. Contudo, porém, todavia, eu tenho andado a receber chamadas insistentes de um número da Alemanha. Eis que atendo e há um senhor com sotaque indiano do outro lado a dizer para eu urgentemente me sentar em frente ao meu computador que eles detectaram um vírus. Não sei, eu senti-me especial. Finalmente! Senti-me especial. Pronto. Mas foi apenas isso. Mas foi uma boa coisa mesmo, assim, é uma muito boa coisa. Eu por acaso há muito tempo não tenho dessas. Tenho pena. Mas é isso, sentes-te assim especial. Já, mas o meu aconteceu, o computador apanhou mesmo um vírus, entre aspas, que na realidade não era um vírus, aquilo era só um software, mas eu primeiro, em pânico, pensei, isto é um vírus, e isto é um vírus real, e eu estou lixado porque, isto é pensamento a designer, obviamente, isto é real porque o logotipo da República Portuguesa é o logotipo da República Portuguesa atual, que tinha sido mudado para aí há 3 semanas atrás. Ok. E eu pensei, isto é real. E a minha irmã foi inclusive à polícia perguntar e a polícia disse, não, há aí muito software maligno nesse sentido. Diga ao seu irmão para ir a uma loja de informática. E eu pensei, pensa, Cláudio, que tu até sabes aquilo que fazes. Pronto, e entrei só no computador de outra maneira e reparei que aquilo era só um software que se estava a sobrepor a tudo e que não estava a aparecer aquele ecrã e apaguei-o. Ok, e pronto, mas quase que quis pagar 150 € por causa desse vírus. Abençoada irmã. Abençoada irmã, acredita, abençoada irmã. Se me estás a ouvir, minha irmã, muito obrigado, ainda hoje te agradeço. Porque senti-me incluído na sociedade, senti-me muito preocupado nessa altura. Pronto, ok. Tu ainda. Não te sentaste à frente do computador, devias ter sentado. Diga! Mas aquilo foi um perder de virgindade, no fundo. Toda a gente já tinha acontecido uma coisa destas. A mim nunca aconteceu, só tinha ouvido falar. Boa. Mas finalmente, não é? Bom, e passamos se calhar agora ao nosso episódio, porque após 2 episódios de Fun Facts, eis que retomamos a nossa saga do Twin Peaks. É verdade. E vamos em que episódio? Estamos no episódio 6º. Exato. Acho que não vai ser difícil traduzir este porque se chama Sonhos de Cooper. Exato. Sim. E o episódio começa numa noite de lua cheia bem vermelha. E Cooper acorda no seu quarto do Great Northern Hotel com o barulho do que parece ser homens a cantar canções tradicionais de um país estrangeiro. Note-se,
que acorda sobressaltado, mas o seu cabelo está impecavelmente penteado com brilhantina. Nem uma madeixazinha fora do sítio. Tipo, Doidos por Mary. Cameron Diaz quando pensa que tem gel. Bem, seguindo em frente. Claro que ele pega no gravador e desabafa com a sua Diane sobre o ocorrido e a sua crença de que sempre que o indivíduo se ausenta de casa, perde o controle do que se passa à sua volta. Aproveita também para lhe pedir uns tampões para os ouvidos. Essa frase para mim, e este episódio revelou-me uma coisa sobre o Cooper. Então. Ou deu uma sensação que o Cooper tem algum tipo de distúrbio de OCD. E eu explico-te porquê. Porque nessa frase que ele diz à Diane, ele diz-lhe especificamente que um viajante, quando viaja para outro sítio, perde 100% do controle. Ou seja, não é uma questão de tu teres 90% do controle, o problema dele é que perdes 100% do controle. Então isto mostra que ele tem uma obsessão tremenda para controlar as coisas. E eu acho que no decorrer deste episódio nós vamos vendo essa situação em vários outros pormenores, que eu vou referindo à medida que vamos avançando. O Cooper, como tendo OCD bem, só o facto dele ir com brilhantina ou gel para a cama já denota a necessidade de ter todos os fios de cabelo no sítio certo. Exato. Só quando vai tomar o pequeno almoço é que sabemos que a farra do dia anterior se deve à presença de investidores islandeses, muito provavelmente a segunda tentativa do Ben Horne de vender os terrenos da serração. Exato. Entretanto, a Audrey chega para conversar com Cooper. Ela pretende informá-lo que conseguiu um emprego nos armazéns Horne, de modo a poder ajudá-lo na investigação. O Cooper, rabugento, interrompe-a e dá-lhe um raspanete sobre ela, o querer acompanhar quando deveria estar na escola. Depois há um momento de sedução entre ambos, quando a Audrey refere que mal acredita que o Cooper alguma vez tivesse sido da sua idade. Ele diz um comentário que para mim é assustador. Ele diz: há fotografias a comprová-lo. Eu não sei se... que ele já foi da idade dela. Mas porquê é que achaste assustador? Por dois motivos. Porque pela primeira vez a Audrey tem uma aparência muito mais infantil. Ou seja, até agora nós temos uma Audrey sempre muito produzida, muito mulher formada, e aqui tu tens uma Audrey, não sei, eu senti que era a primeira vez que vias a Audrey numa faceta mais vulnerável e mais infantil. Foi a primeira vez, eu este episódio vi isto em alguns episódios. Dela. Exato, mesmo a roupa dela não é provocante, ela não está com os lábios com aquele vermelhão super garrido. Ela com uma bandelete também. Exato, sim. ela está toda muito mais contida e o Cooper chega-lhe a perguntar que idade é que ela tem. Verdade. Que ela diz-lhe que tem 18 anos, e é quando ele depois faz esse comentário. E eu pensei, outra vez arroz. Um gajo mais velho a pôr-se com uma rapariga mais jovem, e nos Estados Unidos é uma menor de idade, 18 anos, e eu pensei, outra vez arroz. Sim, mas eu não sei qual é a idade do consentimento. Eu tenho a impressão que é 18, provavelmente. É? 16, se calhar para pessoas, tipo em Portugal, para pessoas perto. Em Portugal é 16, sim. Sim, mais perto da mesma idade, e depois 18 aí já tens, já é mais flexível, não é? Exato. Mas ele faz mesmo aquele olhar do, estás em idade legal. No mudar de cena ficamos a perceber que o Jerry Horne, o irmão do Ben, esteve na festarola com os islandeses e também diz: vemo-nos mais tarde, filhos de Odin. Eu acho que temos de fazer aqui um à parte, pois ele chama-lhes filhos de Odin, uma vez que a Islândia é um país nórdico e que, segundo a Wikipédia, o Odin é o deus principal do clã Ases, sendo este clã o mais importante de deuses da mitologia nórdica e nas crenças das religiões neopagãs germânicas. Não só o Jerry os chama filhos de Odin, como a escolha dos nomes de alguns islandeses são efetivamente de deuses, como por exemplo o Thor. Exatamente, que vamos ouvindo ao longo do episódio os nomes deles. Sim, verdade. Continua. Ficamos a saber que o Jerry Horne funciona no esquema dos negócios do irmão como a pessoa carismática e hospitaleira que ajuda a fechar negócios, uma vez que ele acabou de vir com os potenciais clientes da Islândia.
O negócio projetado chama-se Projeto Imobiliário de Ghostwood, portanto nós já temos um nome, pelo que se confirma que ainda é de facto a luta pelos terrenos da serração. O Jerry ignora as demonstrações do irmão sobre o barulho do hotel e explica que se apaixonou por uma islandesa alta chamada Eba, que lhe ofereceu romanticamente um pernil de cordeiro. Lindo. Lindo. Mas já vistes que novamente temos a comida como sendo um elemento de ligação entre estes dois irmãos. No episódio anterior tivemos a questão da baguete, que eles deliciam-se com a questão da baguete. Agora temos o Jerry a tentar que o Ben sinta o cheiro do pernil de cordeiro que ele tira, sabe Deus de onde, de uma mala que eu imagino nas condições em que aquilo teria viajado. Pois, mas como é que uma coisa... Não sei. Pois, não percebi muito bem. Mas eu vi outra vez um pernil e eu pensei, outra vez, mas tudo o que é comida. Sempre a comida a fazer de ligação. Foi uma das coisas que reparei. Apesar de Eba ser islandesa, o seu nome aqui tem como base a mitologia grega, em que Eba é a deusa da juventude, onde no Olimpo ela tem o papel de copeira dos deuses, oferecendo néctar e ambrósia aos imortais. Mas aqui neste caso... Ela também oferece ambrósia ao Jared, mas de outra maneira, de certeza. Ficamos a ver que nenhum dos irmãos assim de subornar os seus futuros clientes, pois o próprio Ben Horne sugere que eles passem para o One Night Jacks para ver se finalmente fecham o negócio. Entretanto, o Leland chega ao Great Northern e interrompe a reunião dos dois irmãos, completamente devastado, e implora para trabalhar nos negócios do Ben. Diz que necessita ter a mente ocupada, pois sente medo, mas não diz do quê. Eu gostei muito do facto do Leland estar vestido com um fato, mas depois por cima ter um casaquinho com um vermelho, um branco, assim daqueles casaquinhos que nós imaginamos quando alguém está doente, que fica em casa agarrado assim ao sofá. Sim. Pronto, gostei muito desse pequeno pormenor e pronto. E depois o próprio Ben manda-o para casa, ou aliás diz ao Jerry para tentar arranjar maneira de o tirar da vida dele. Que eu achei também uma frase extremamente particular, uma vez que o Leland foi um dos impulsionadores iniciais, como nós sabemos no episódio 0, quando a Laura morre, do próprio negócio. Sim. E aqui ele está-lhe a tentar, dar, passa a expressão, um pontapé no cu. Sim, no fundo é a mentalidade do grande capitalista de quando o seu empregado está emocionalmente fragilizado. Bem, ok, vai fazer yoga, vai fazer meditação, se não estás bom, retira-te porque estás a incomodar. Exato. Passamos para uma outra cena, em que no apartamento do Jacques Renault, ali o Harry Truman está a investigar o próprio apartamento e liga a Cooper. E durante esta cena nós ficamos a saber que o Jack, até ter engordado, trabalhava em madeira para a serração. Agora trabalha no bar motoqueiro de músicas suaves, mais conhecido por Roadhouse. Eles não sabem onde o Jack Renault está neste momento. Eu fiquei muito surpreendida ao ver o Dr. Hayward na cena. Obrigado, eu também. Eu pensei, outra vez? Mas o que é que o senhor... Explica-me o que é que o senhor lá está a fazer. Não estou a brincar. O senhor é parteiro. Neste episódio, há duas vezes que eu, cada vez que vejo o senhor, eu penso, mas porquê? Mas juro que não há uma razão lógica. Não há, é impossível. Tu pensas como é que é possível e o que é que ele lá está a fazer? O senhor é parteiro. O senhor faz autópsias. O senhor é médico, como nós sabemos, de medicina geral. E está numa parte de uma investigação de um apartamento. Sim, no próprio local do crime mesmo. Aliás, esta função dele é até bastante reforçada, porque o pessoal que está a fazer investigações laboratoriais liga para a casa do Jacques Renault precisamente para informar o Dr. Hayward que o sangue que estava na camisa de Leo Johnson que encontraram era AB negativo, portanto não era o sangue da Laura. Por aqui nós já vemos qual era o plano que o Bobby Briggs tinha para a camisa que a Shelley tinha guardado do marido, que era de a pôr à disposição
da polícia para ver se o Leo Johnson poderia ser preso. Mas só quero fazer uma à parte, porque antes da chamada telefónica o Cooper aparece em cena. Irritado, chateado com a vida porque não dormiu, coitadinho, está a fazer birra. E, para mim, uma cena surreal, ele utiliza os polícias como seus criados. Ele chega e diz ao Hank: ainda há donuts? E o xerife diz: não, Andy vai comprar. Ele até faz assim o símbolozinho com a mão: vai comprar donuts. O Andy vai comprar donuts. Quando recebem a chamada telefónica, o Andy vai comprar donuts, traz donuts e um café. O Cooper dá uma dentada no donut, dá um gole de café e faz tem assim tipo um arrepio quase orgásmico. Exato. Volta a estar nas suas capacidades plenas, porque aquele café, sabe Deus, deve encher as pilhas tipo Duracell. E então ele volta a estar e depois diz: Andy, agarra aqui, se faz favor. E fica a outra Anabela a agarrar num donut meio comido, num café meio bebido, a olhar para ele. Eu pensei: mas isto é surreal, então, mas eles são polícias ou são criados disto? Pois, realmente, sim. Cada vez mais penso que o Cooper poderia ser um líder de culto. Podia, mas sabes que sim. Eu acho que eu acho que neste episódio eu comecei a odiar um bocadinho o Cooper, mas eu depois já explico. Está bem, pronto. Olha, mas antes de mais tenho que dizer aqui uma curiosidade, porque em relação ao Dr. Hayward, se calhar é por causa disso que ele é tudo. Porque o ator que faz do Dr. Hayward chama-se Warren Frost. E ele é precisamente o pai do co-criador de Twin Peaks, do Mark Frost. Okay. Yeah. Pronto, mas como tu disseste e bem, ele entra já nas suas capacidades. Ele afirma que o sangue, sim, só poderá ser de Jacques Renault. E é nesse preciso momento que o Dr. Hayward tem mesmo a confirmação que o tipo de sangue do Jacques é AB negativo. Exato. O Cooper, a ser o grande transmissor, chamam que é. Aliás, ele é tão maravilhoso que parece que já sabe em poucos minutos onde estão as pistas mais importantes que uma equipa inteira de polícias e um médico multifacetado não consegue descobrir numa manhã. Obrigado, é verdade, sim senhor, eu também reparei nisso e pensei: mas como é que é possível? Mas podem ao menos dar um bocadinho de crédito aos outros? Não, o Cooper é que tem que resolver tudo. É em revista, é o conteúdo da revista com as cartas, é a carrinha do outro. Já lá vamos, a Helena já vai explicar isso tudo bem, mas quer dizer, é tudo, ele é que tem que fazer tudo. Não, eu estou à espera que o Andy ainda vá solucionar este crime. É o que eu quero. Pois, eu acho que vamos ter que esperar um bocadinho, mas pode ser que sejamos recompensados. Lá está, depois de pedir ao Truman para ser içado até ao teto, ele retirou de um esconderijo a revista Flash World. Só para recordar, essa é uma revista erótica e que serve para colocar em contacto pessoas que tenham vontade de ter aventuras sexuais mais recambulescas. Aliás, o subtítulo da revista é Swingers Coast to Coast, Swingers de costa a costa. Eu só quero fazer um reparo. Eu sei que eu hoje estou muito interventivo e muito contra o Cooper, mas eu quero fazer um reparo, porque ele não lhe diz, dá-me uma ajuda. Ele podia-lhe ter dito: xerife, vá-me lá buscar uma cadeira que é para eu subir lá acima. Ele podia agarrar numa cadeira que estava ali ao lado, como a gente vê quando ele entra, porque há uma cadeira do lado direito. Não reparei. Ele pede para ele o içar. Tem de ser o outro com as suas mãos para ele pôr o pezinho e para ele subir lá assim. Mas sabes que eu cada vez mais vejo realmente essa necessidade do Cooper de ser idolatrado e de ele poder fazer tudo. Por amor de Deus, agarra na cadeira, mete em cima da cadeira e só lá acima. Não, dá-me uma mãozinha e ergue-me aos céus. Horrível. Sim, ele faz-se muito de fofo e querido e assim um bocadinho excêntrico e consegue seduzir as pessoas. Pois. Eu a ver agora a série, eu antes também tinha caído no feitiço do Cooper, tenho que admitir. Além de mais, acho o ator muito charmoso e tem uns belos olhões. É verdade, é verdade. Mas sim, agora, analisando assim mais com a cabeça fria, confesso que
há umas cenas um bocado fora. E sim, olha, foi nesta altura da investigação que falaram do anúncio que a Ronette Pulaski tinha enviado para a revista e que este tinha chegado num envelope branco. O Cooper mostra-se muito informado sobre o esquema da revista. Ele diz que nunca há contacto direto entre anunciantes e interessados. Como é que ele sabe? Continuando, estou só a lançar questões. Assim, uns pozinhos, se calhar, sobre o lado negro de Cooper. Exato. Bem, eu não quero fazer aí nenhum kink shame. Lá está. Não é uma questão de kink shame. É uma questão de ele sabe realmente como é que as coisas funcionam. Sim. E ele nunca... Ele podia usá-la e podia dizer, eu sei como é que elas funcionam porque já usei. Sim. Mas não, ele finge que é muito acima dos outros, mas sabe as coisas mais mirambolescas sobre a revista. Mirambolescas, adoro a palavra. Miraboletes com recambolescas. Não é mirambolescas, estás a perceber? E é assim uma cena que é estranho. Ele podia admitir, não há por, pronto, eu sei, mas não. Sim. Ele sabe porque sonhou. Pois, mas muito provavelmente é de onde ele retira todas as suas informações mais fidedignas, são os seus sonhos. Exato. Sim. Mas lá está, acho que a única vergonha aqui seria, aliás, é o facto de essa revista também ser utilizada para colocar lá menores. Sim. Sim, é a única coisa aqui a apontar como negativo, porque se é entre adultos e está tudo seguro e consensual, não é? Exato. Volto a dizer, sim, que ele estava demasiado bem informado deste esquema, porque eram os outros polícias que estavam a esmiuçar essa parte. Eu acho que era o Rock, que estava... porque lhe é dado tudo aquilo que é papel de encontrar pessoas ou fazer uma espécie de cadeia de prova. É o Rock que faz. Sim. Dentro da revista estava um envelope de uma pessoa que tinha respondido à Ronette Pulaski com uma foto. Tratava-se de um indivíduo loiro barbudo que tem um fetiche por crossdressing. Crossdressing são aqueles homens, independentemente da orientação sexual, que tem um especial gosto por... vestir-se como o sexo oposto. Exato. Ele estava com um vestido azul campestre, deitado languidamente em cima de uma cama. Entretanto, enquanto eles olham para a fotografia, o Cooper, de forma desprendida, diz apenas: já agora, por acaso vocês notaram uma foto do caminhão do Leo Johnson nessa página? Portanto, o Jack Renault deve ter posto lá o envelope para servir de marcador. E o que é que estava lá o caminhão do Leo Johnson a fazer? Bem, pelo que consegui perceber da imagem, era um anúncio anónimo que dizia: senhoras vêm primeiro, mas a tradução seria mais: senhoras vêm-se primeiro. Homem atraente de 28 anos, pronto. E é imperceptível. Assim, mas só por esta parte, acho que vemos este como o cenário clássico em que um anunciante exagera nas suas qualidades. Não sabemos. Mas o Leo Johnson não é nada atraente. Ninguém diz que não, mas ele pode saber o que faz. Pois, isso é verdade. Além disso, também ficamos com a ideia de que ele deveria ser camarada do Jack nos cambalaches. Na casa de Leon Johnson, a Shelley está sozinha com o Bobby e estão na cozinha, ao que parece, a comer uma coisa para restabelecer a energia após o coito. Suponho isto porque a Shelley está de roupão e cabelo molhado. O Bobby está com uma pinta confiante, o que se depreende que foi pela questão da camisa ensanguentada do Leo ter ido parar à polícia. Ficamos também a saber que a Shelley desistiu da escola, mais precisamente do 11º ano, para se casar com o Leo. Portanto, eles devem ter uma diferença mais ou menos de 11 anos de idade. Entretanto, o Bobby fica menos confiante quando pensa que o Leo está a chegar a casa. Mas afinal é o Andy que apareceu para questionar a Shelley sobre a camisa. O Bobby vai esconder-se noutra divisão e Shelley recebe-o. O Andy quer saber o paradeiro do Leo, ao que Shelley dá uma resposta ensaiada a dizer que lhe pareceu estar a ouvir
a falar ao telefone sobre a Laura Palmer com Jacques Renault. Ainda sobre esta cena, acho que é importante nós também falarmos sobre o facto de eles estarem realmente lá, como estavas a dizer, na casa deles, sentados à mesa, e o Bobby estar não é a brincar, mas estar com a arma na mão, a dizer se o Leo aparecesse, que ele dizia que não podia tratar mal a Shelley, tanto que depois quando o Andy bate à porta ele fica muito assustado, que é um bocado um contraponto daquilo que ele estava a dizer quando tinha a arma na mão, a sentir-se todo valente, todo corajoso. Aqui também eu acho que nós vimos um Bobby, é um Bobby muito particular, que é um Bobby confiante, engatatão, é um Bobby que depois mais à frente eu não o percebo, e eu irei explicar porquê. E depois temos a parte em que ele inclusive agarra na Shelley, senta ao colo e diz, já sabes, se ele te tratar mal e mete-lhe a arma na mão, dispara. Pronto, e esta visão de eles realmente estarem a usar aquela arma que tinham adquirido antes para quase se prepararem para alguma coisa com o Leo, acho que é importante também nesta cena. Sim, e eu acho que ele também se assusta porque efetivamente o Leo tem isto é uma coisa muito machista de se dizer, ou sexista, mas não da minha parte, mas a verdade é que o Leo tem uma caçadeira. Exatamente. Ou seja, a arma do Leo é maior que a dele. Exatamente. E o Bobby, o que é? Um rapaz adolescente, rufia, um bocado irritante, é verdade, mas no fundo é um gajo que está um bocado perdido, um bocado frágil, está a tentar meter-se em cenas que são mais fortes do que aquilo que ele consegue aguentar. É verdade. Meter-se com uma mulher casada, isso diverte-o, mas isso também o assusta. Exato, e com uma mulher casada que não é qualquer mulher casada. A mulher casada do drug dealer que ele também serve, trabalha para ele, não é um trabalho efetivo, mas pronto, nós temos aquela cena em que temos o Leo a perguntar ao Bobby e ao Mike onde é que está a droga dele, o dinheiro deles. Sim, e eles dizem episódios atrás. E ele dizem inclusive que está no cofre da Laura, como ele sabia. Acho que são $10 mil. Exatamente. Ou seja, para além de ser uma mulher casada, estamos a falar de alguém que ele também conhece bem, com o qual tem negócios e que é toda aqui uma visão um bocado complexa. Sim. Mas passando de cena... nós vemos um plano de caminhões e outros veículos estacionados perto da gasolineira de Ed Hurley. A Norma foi visitar o Ed para avisar que o seu marido, o Hank Jennings, conseguiu liberdade condicional. Ela pergunta ao Ed se já disse alguma coisa do romance deles à Nadine, ao que o Ed responde que não, que a Nadine não se encontra psicologicamente bem e que não a quer magoar. Será que podemos depreender daqui que uma das razões por que o Ed não consegue quebrar com o ciclo de abuso psicológico de Nadine é a culpa pelo seu caso extraconjugal e também o sentimento de culpa pela saúde da mulher? A Norma pediu alguma distância de Ed por enquanto, o que se percebe. Eu fico com a sensação que nesta parte eles terminaram a relação. Ficaste? Eu fiquei com a sensação que eles tinham terminado porque há uma certa confusão que não se percebe muito bem o que é que eles querem. A Norma inclusive acusa o Hank de tu estás à espera que eu dê o primeiro passo e termine com o Hank para tu poderes terminar com a Nadine. Então eu acho que se criou aqui uma problemática romântica no casal maravilha, o que para mim eu fico muito feliz porque a Nadine não merece isto. Pois, estou só a dizer. Não merece, de facto. Nos armazéns Horn, a Audrey está a ter uma espécie de entrevista de boas-vindas. Um indivíduo que, segundo a tabuleta que está em cima da secretária, se chama Emery Batisse. Ele discute com a Audrey sobre onde começar. Uma vez que a Audrey quer ir para o balcão da perfumaria, o Emery mostra-se resistente à ideia, pois não se trata de começar por baixo na sua carreira, mas ir para um sítio com itens caros e, passo a citar, delicadas relações com clientes. E que para o efeito teria de conversar com o pai da Audrey. Posto isto, Audrey foi chantagear o Emery, dizendo que se ele não mentisse ao pai dela sobre ela estar a embrulhar presentes, iria fazer uma cena em que rasgaria o seu vestido e o acusaria de tentativa de violação.
Acho interessante aqui que a Audrey, de cabelo preto curto e estilizada nesta cena de forma tão semelhante à Marilyn Monroe, seja ela a coagir para ter o emprego que quer e não o contrário, como provavelmente ocorreu com Marilyn e até recentemente muitas atrizes e atores também, que sofreram assédio ou abusos sexuais em contexto de trabalho. Passamos por uma cena a seguir em que a Donna vai a correr encontrar-se com James com ar de urgência. O que... Eu estou a sofrer neste preciso momento. É porque tudo aquilo que tem a ver com James, não sei, aquele ar de constante sofrimento dele, não é? Não, mas é isso, e sabes que esta cena eu pensei, ok, eu até posso perceber uma parte da cena, mas para quê? Mas para que é que serve? Aquele discurso todo, para quê? Bem, o que o James tem para lhe dizer é a verdade sobre a história da sua família, no intuito de fortalecer a sua relação com a Donna. Ele diz que o seu pai não morreu quando ele tinha 10 anos, mas antes era um músico que os abandonou. A sua mãe era escritora de poemas e contos e tem problemas com álcool. Explica também que a sua mãe esteve fora da cidade derivado desse mesmo problema, tendo-se já hospedado num hotel barato. Porque é uma coisa que ela faz regularmente. Ou seja, ela, para além de ser alcoólica, depois com esta conversa, porque ele fala do pai como a bum musician, como um músico vagabundo, e que a mãe, ele dá aquela ideia que a mãe é tipo... Eu peço desculpa pela expressão que vou utilizar desde já, mas uma prostituta alcoólica. Sim, dá-me essa ideia também. Que embebeda-se e arranja homens para ir para os quartos do hotel e tem relações com eles e continua a beber. Deu-me esta sensação. Sim, aqui pode ser tanto uma espiral de autodestruição em que é isto, como... também espiral de autodestruição em que ela leva os homens e recebe o pagamento para continuar a sustentar o vício. Isto não ficou claro, mas também fiquei com essa ideia. Neste seguimento, o James e a Donna decidem investigar por conta própria a verdade do que aconteceu a Laura Palmer. Eu acho que aqui... Eu aqui escrevi uma coisa nas minhas notas. Então... Agora são detetives. Eu escrevi, agora são detetives. Não estou a brincar. Eles têm que arranjar pimenta para aquela relação, porque tanto a Donna como o James são pauzinhos sem sal. Eu pensei, agora são detetives. Ok, vamos lá ver onde é que isto vai dar. É que eu acho que eles os dois, sentem que a Laura ainda está presente, como uma alma perturbada, o que lembra um pouco a não só os mommy issues que o James tem, não é? O querer salvar a Laura mesmo depois de morta, uma vez que não consegue salvar a própria mãe. Eu não quero estar a gozar com esse sentimento, não é? Mas infelizmente é um fenómeno que pode acontecer a toda a gente, e também lembra a lenda das almas acordadas que o Deputy Hawk falou no último episódio, que nós esmiuçámos um pouco na semana passada. E sabes que foi exatamente isso que eu também realmente pensei, especialmente porque eles dizem uma frase que é Spirits wandering without rest, e a cena passa para uma visão mais do lago, com a floresta, e dá realmente essa ideia da lenda. E também, como nós tínhamos falado um bocado da questão dos cemitérios índios, dessa parte de solos sagrados que têm espíritos lá e que estão a ser incomodados e importunados de várias maneiras. Neste caso da Laura, porque ainda não se sabe como é que ela morreu e o que é que lhe aconteceu, e é o que eles falam nesta relação, mas eu associei também realmente a isso. Pois, é porque parece que a Laura não está verdadeiramente em repouso, pois por um lado o seu corpo já não tem vida, mas a sua mente ainda está acordada, confusa. Mas voltando ao James, só eu que acha que o James Hurley tem o cabelo igual ao do Zoolander. Já viste o Zoolander? Já, ok. Ben Stiller. Então assim, não, desculpa, pronto, aqui eu não gosto do James, mas eu vou ter que o defender. É que o James apareceu antes do Zoolander. É verdade.
Que sacrilégio que eu estou a já viste, eu acho que se calhar coitadinho do James. A Laura chora neste momento por causa do que a Helena disse. Obrigado. Sim, mas é um sacrilégio. Muito provavelmente o olhar do Zoolander, o Blue Steel, é inspirado na cara do James. Pode ser. Sim, é bem possível. Ainda no apartamento de Jacques Renault, ao abrir um armário cheio de fotos e postais, o Cooper nota uma foto de uma cabine com cortinas vermelhas. O Deputy Hawk aparece a confirmar que a caixa postal estava registada de facto em nome de Jacques Renault e traz a correspondência que havia. O Cooper apercebe-se pelos números de referência que as cartas eram em resposta não só ao anúncio da Ronette, mas a outro que dizia o seguinte: jovem estudante à procura de educação em termos de amor, de homens generosos e maduros. Isto é exatamente aquilo que nós temos estado a falar ao longo do tempo, dessas relações, porque depois, ou seja, para além disso, o Cooper depois diz rapidamente que a rapariga que está naquela fotografia é a Laura devido a 2 motivos. Um, porque ele reconhece qualquer aspecto do corpo, e o outro, porque ele reconhece os coordenados do próprio sonho dele. Uhum. E pronto, isto prende-se realmente também com aquilo que nós temos estado a debater e a lutar muito dessa obsessão, não é obsessão, mas dessa relação que a Laura tinha realmente com homens mais velhos e a utilização desses homens mais velhos de posições de poder para com a própria Laura. Temos a questão do Ben Horn com o One Eye Jack, temos a questão do doutor, que eu agora não lembro do nome dele. O Jacobi. Temos todo um conjunto de homens mais velhos que, eu não quero dizer isto, mas que eu acho que abusam da própria Laura, quanto mais não seja em termos psicológicos. E eu sei que depois ao longo neste episódio isto vai se inverter um bocado, mas eu depois já fundamento mais a minha questão. Porque... Sim, estou a perceber o que queres dizer, porque inverte-se um bocado, mas há aqui uma coisa muito interessante: a própria Laura arranja a sua própria força, acho eu. Mas certo. Mesmo não abusando, pelo menos só o facto de quererem, de haver ali uma energia qualquer de querer possuí-la, por ela ser bonita, carismática, jovem, já por si é nojento. É isso. É porque ela é uma miúda, ela morreu com 17 anos. É isso. E aquele andamento dela, de certeza que já vem desde antes. Exato, porque é uma informação que nós realmente não temos de qual é a data desta revista, por exemplo. Mas aqui, neste caso em especial, aí já temos mais provas de já haver um certo abuso, porque ela fala de homens generosos. Exatamente. Portanto, aqui a revista está a ser utilizada para a facilitação de prostituição. E eu tenho também que denotar isto, porque eu acho curioso o facto de a foto da Ronette expor tanto a sua identidade, enquanto a da Laura nem por isso. Eu não sei o que pensar, só consigo fazer esta pergunta: será classismo? É que a Laura é de uma família rica, enquanto a Ronette era filha de uma família operária. Pode ser, mas ao mesmo tempo também não nos podemos esquecer que quem mete os anúncios são as próprias pessoas. Ou seja, teoricamente, na teoria é a Ronette que mete o anúncio, na teoria é a Laura que também mete o anúncio. Achas isto, apesar de a caixa postal ser do Jacques Renault? Olha... Pois... Eu acredito que possa haver algum consentimento delas dentro daquilo que uma rapariga jovem... Eu acho que sim. Acho que eles podem usar o Jacques Renault quase como um proxeneta, digamos assim. Mas acho que quem mete os anúncios são elas, porque mesmo ela própria, o próprio anúncio diz que é uma rapariga à procura de homens mais maduros e generosos, como disseste. E mais à frente neste episódio nós temos outra informação, acho que não é no a seguir, é neste episódio, não, é no a seguir. Temos outra informação que me reforça esta minha ideia, mas depois é de reforçar isto. Voltar lá. Sim. Ok. Olha, mas felizmente nesta cena não temos só o sonho de Cooper a sustentar os próximos passos
da linha de investigação, uma vez que há lá também um recibo de 190 litros de óleo de combustível, o que teria o objetivo de aquecer uma cabine. Numa outra cena, James e Donna vão se encontrar com a Maddie, a prima da Laura Palmer, que é igualzinha a ela, no Double R Diner. Aliás, ela é igualzinha, só que tem óculos e cabelo escuro. Eles combinaram para ela se juntar à investigação e explicam que achavam que a Laura se encontrava em grande perigo antes de ser assassinada. Pedem à Maddie, que está hospedada na casa dos pais da Laura Palmer, que ela tente descobrir um esconderijo secreto que a Laura falava muito, uma vez que pode ser onde ela tenha deixado uma pista que os possa levar ao assassino. Eu só quero fazer uma parte em relação a esta cena. Porque antes dessa conversa toda, nós vimos a Donna e o James, que agora são detetives profissionais que estão a tentar descobrir quem é que matou a Laura Palmer, e vimos a Maddie a chegar e eu senti que a Maddie estava genuinamente contente. E há uma parte em que ela diz que está contente deles a terem convidado porque ela não conhece ninguém, não se dá com ninguém, e ela sente quase que aquele convite é uma maneira dela se integrar com as pessoas, de fazer amigos, tudo isto para descobrir que na realidade não, eles só precisavam que ela verificasse uma coisa na casa deles, na casa delas, e eu achei uma coisa um bocadinho cruel, porque ela primeiro diz isto, ela diz que não conhece ninguém, que não se dá com ninguém, está sempre com os tios e que ficou contente que eles lhe tenham ligado. E eles mudam a conversa e dizem: sim senhor, mas olha, já que tu estás, mas o que nós precisamos mesmo é que tu nos ajudes a descobrir, e como tu lá estás a morar, precisamos que descubras qual é o esconderijo que a Laura tinha em casa, porque pode haver lá alguma pista. E ela vai-se embora a seguir. É horrível, ela nem sequer bebe a Coca-Cola de cereja que tinha pedido. Sim. Mas a Coca-Cola fica cheia, ela senta-se, tem esta conversa, pede uma Coca-Cola de cereja e vai-se embora porque os outros terminam a conversa, tipo. Isto é a Donna e o James, não sei, às vezes há casais que são um bocado assim. Nós temos o nosso círculo, o nosso mundinho e queremos que tu venhas e pronto, nós precisamos de ti para isto, mas depois vai-te embora do nosso colinho. Mas é um bocado assim, é verdade. Mas ao mesmo tempo eu acho que a Maddie fica feliz à mesma. Não deixa-se usar, porque apesar dela não conhecer a falecida prima assim tão bem, sempre sentiu uma ligação próxima a ela. Como ela diz que até na noite anterior a ela ter morrido, que ela tinha realmente sentido alguma coisa. Certo, mas é triste, porque ela precisa de amigos, ela está muito... Eu fiquei tão triste quando digo usar, é na questão de... Ela chega-se lá a dizer que precisa de amigos e ninguém é amigo! Pois não. É cruel. Isso numa grande cidade, não quer dizer que a gente validava, mas compreendíamos, mas numa cidade pequena e fofa como Twin Peaks não deveria acontecer. Entretanto, em Jennings, o marido da Norma, que está em liberdade condicional, ouve a conversa enquanto bebe o seu café com um ar suspeito. E também segura o tal dominó com o número 3 que falámos no episódio passado. Outra vez? Só que eu reparei uma coisa, que afinal é um porta-chaves. É sem chaves que ele gosta de ter na mão. Mas eu juro que não vi isso outra vez. Não? Fogo! Tens que voltar a ver o episódio, então. Juro-te, estava a tomar atenção a muitas coisas e não vi que ele tivesse isso. Bem, eu no episódio passado disse que ele abocanhava no outro. Se calhar sou eu que estou a ter visões com o Hank Jennings. No consultório do Dr. Lawrence Jacobi, há um paciente muito importante. É alguém que passa muito tempo sozinho no quarto, tem um humor instável, má performance escolar, entra em rixas no Roadhouse e também no funeral da Laura. Consegues adivinhar quem é? Eu consegui porque eu vi o pai dele. Aliás, percebe-se claramente que eles estão a falar do Bobby. Que aqui é outro Bobby, não é o mesmo Bobby da Shelley, porque com o Bobby da Shelley ele parece super adulto e aqui ele parece um James, para não dizer pai nhonha. Um pouco, talvez. Toda a interação é bastante insólita e cómica, sobretudo quando
Ele diz que não tem tomado drogas e toda a gente discute se álcool é ou não uma droga. Yeah. Bobby pergunta ao Dr. Jacoby se ele já matou alguém, mas desviou o assunto quando a pergunta lhe é devolvida, dizendo que o seu pai, o Major Briggs, já. E depois fica sozinho na sessão com o médico e o Dr. Jacoby decidiu falar de Laura Palmer e perguntar diretamente o que aconteceu a Bobby na primeira vez que ele e Laura fizeram o amor. Ante a reação espantada dele, voltou a insistir e perguntou se o Bobby chorou. Insistiu de novo e perguntou se após ele ter chorado, a Laura Palmer se riu dele. Isto dá a entender que a Laura falou de imensas coisas nas cassetes. What's up, Doc? Ao Dr. Jacoby. O Bobby assume o arte que foi descoberto e como se finalmente estivesse a processar o que aconteceu. O Dr. Jacoby perguntou se ele ficou muito triste quando ela morreu. O Bobby respondeu que ela queria morrer, porque ela assim o disse. A Laura disse-lhe que as pessoas tentam ser boas, mas no fundo são podres e nojentas. Ela sobretudo. A Laura disse-lhe também que sempre que tentava fazer algo de bom no mundo, algo de horrível, acontecia dentro dela e a puxava para o inferno. Cada vez mais para dentro de um pesadelo de onde ficava cada vez mais difícil sair. Isto quebra mesmo o coração, porque... Porque na realidade tu percebes que a Laura, apesar de tudo aquilo que nós debatemos, dela ter essas relações com homens mais velhos e ter um bocado essa parte sedutora, nós percebemos que a Laura, na realidade, ela até queria fazer do mundo um mundo melhor, como o próprio Bobby disse. É verdade. E aqui tu percebes que há alguma coisa que a impede de ser sempre melhor e que há algum segredo que a quer fazer com que ela morra, que faz inclusive que ela queira corromper as outras pessoas. Sim, uma espécie de autossabotagem, sim, sabotagem dos outros, o que é que seja, como resposta a uma espécie de horror que ela pode estar a vivenciar ou a sentir. O psiquiatra perguntou se o Bobby achava que ela escondia um segredo mau o suficiente que a levava a abusar da fraqueza das pessoas, seduzi-las e depois influenciá-las para fazer coisas más. O Bobby diz que sim. O Dr. Jacoby diz ser da opinião de que Laura queria corromper as pessoas, lá está, porque ela própria se sentia corrompida. Pergunta se foi isso que a Laura fez com ele. O Bobby começou a chorar e disse que a Laura queria muito e que o influenciou a vender drogas para que ela as tivesse. O forçou, exato. É que não é porque só ela queria influenciou. muitas drogas. Isso para mim foi uma coisa assim um bocado... Nesta parte eu pensei, oi, sim, mas como assim? Mas tu achas que foi realmente a Laura que o forçou a vender drogas? Ou achas que é uma maneira agora do Bobby também sacudir um bocado a água do capote da sua responsabilidade na venda de drogas? Eu acho que é um bocado sacudir a água do capote. E há uma coisa nesta cena, apesar de se retirar aqui uma verdade talvez psicológica universal, que é pessoas que passam por coisas muito complicadas, acabam, mesmo que tenham um fundo bom, muitas vezes a dor é tanta que podem sabotar todas as relações e entram numa espiral da qual é muito difícil sair. Mas mesmo assim, não... E também por ser uma série de inícios dos anos 90, não é sacudida aquela ideia de ok, é uma adolescente que morreu com 17 anos, mas é uma adolescente, não é uma mulher poderosa, sedutora, que força, que... Ela precisava de proteção, ela precisava de orientação, precisava que a ouvissem. O que é que uma miúda de 17 anos, por muito bonita e sensual que fosse, por muitas feromonas que tivesse, o que poder é que ela tem sobre outros homens para além do poder de os atrair? Não, ela poder pode ter,
Ou seja, eu não desvalorizo... Poder da atração, mas é um poder que faz dela um objeto. Um objeto, exatamente. E isto é ainda uma narrativa daquele tempo, dos anos 90, das lolitas perigosas, das lolitas de que... manipulativas... Sim, e os homens coitadinhos caem na esparrela. Sim, eu acho isso muito, muito mau. O Dale Cooper, noutra cena, o Harry Truman e o Deputy Hawk vão com o Dr. Hayward. Porquê, minha gente? Juro-vos, eu escrevi novamente isso, mas porquê? Mas por que raio? Eu escrevi, o que raio fazia o pai da dona de lá? O que raio? Não se percebe. Ele é CSI, pronto. Eles vão à floresta. Não, é que não... Ou seja, nesta cena realmente tu vês o Hawk a seguir. Há uma coisa nesta cena que para mim é importante em relação ao que nós dissemos no episódio passado em relação ao Hawk e a sua proximidade com as suas raízes e com a sua própria cultura, e nesta cena nós temos realmente o Hawk ainda muito relacionado com a sua própria cultura, no sentido em que ele está a seguir pistas para procurar alguma coisa e ele vai vendo como é que os trilhos foram utilizados, se as ervas estão partidas porque alguém lá passou. Então ainda vimos aqui o Hawk muito relacionado com a sua própria herança cultural. Sim, muito possivelmente. Talvez a forma como essa herança se sobrepõe com o trabalho policial. E lá está, eles estão na floresta de Ghostwood e encontram uma cabana que Cooper diz não ser a que eles procuram, apesar de ter as cortinas vermelhas. O bando dos 4 aproxima-se da cabana e depressa nos apercebemos que esta é a casa de Margaret Lanterman, mais conhecida por Senhora do Tronco. Eu tenho que fazer aqui um comentário. Força! Porque eles, quando se estão a aproximar desta casa, eles estão todos com as armas na mão. Sim. Como se fossem fazer uma rusga, como se fossem irromper pela casa adentro. Verdade. O Cooper, eu percebo. Como é que os outros 3 não sabem que aquela é a casa da Senhora do Tronco? Bem visto. Como? Bem visto. Quando o Cooper chega à cidade e ela está na cafetaria, no restaurante da Norma, e passa por ele, o Hank diz ao Cooper, o Truman. O Truman diz ao Cooper que é a Senhora do Tronco. Ou seja, ele conhece-a. Toda a gente a conhece. Mas não sabem que ela mora ali? Pois, realmente. Como é que não sabem que ela mora ali? Sim. Procurem, que eu também vou procurar, minha gente. Sim, de facto, eles deveriam mesmo saber, só se eles estão tão enfeitiçados pelo Cooper que acham que até a casa da Senhora do Tronco, a verdadeira xamã de Twin Peaks, poderia estar corrompida. Então ela convida-os a entrar, dizendo que o seu tronco não julga as pessoas. Eu gosto muito desta interação, porque ao pé dela vemos que o Cooper tem os instintos menos aguçados, pois quer logo ir-se embora. E fica confuso. Pois é. Enquanto os polícias estão muito interessados em ouvir. O Hawk até faz sinal a Cooper para ele se calar, o que eu gostei muito. É a primeira vez que isso acontece. Exato. Cooper is his bitch now. É verdade. E sim, a Senhora do Tronco é uma melhor xamã e mensageira do que o Cooper alguma vez sonha ser. Ela acalma os seus convidados dizendo que estão protegidos, uma vez que ali as corujas, minha gente, as corujas, a gente vem dizer que as corujas não são o que parecem, mas já começamos a ouvir falar delas a partir daqui. Ali as corujas não os poderão ver. Pois é, ela diz também que se eles fecharem os olhos irão rebentar em chamas. O que é que isto quer dizer? Lembrei-me logo daquele poema Fogo Caminha Comigo. Exatamente, mas esse poema depois ainda é reforçado pelo que ela diz a seguir, quando está a falar dela própria e do marido dela, que ela diz Fire is the devil. Verdade, e eu lembrei-me logo daquele teu comentário de que o fogo aí talvez seja o diabo numa acessão mais cristã da coisa. E sim, depois de ver esta cena, apesar de eu nesse episódio ter dito, bom, mas também pode ser a criação, etc. Se bem que em várias mitologias a figura do diabo, do demiurgo, acho que é assim que se diz, demiurgo, tem uma função criadora e de conhecimento, mas sim,
Aqui é de destruição. De destruição. Ela diz que eles estão 2 dias atrasados na sua investigação, depois de dizer ao Cooper para esperar pelo chá antes de comer os biscoitos, pois os peixes não estão com pressa. Eu lembrei-me da cena do peixe na máquina do café na casa do Pete Martell, e temos ficado com a sensação de ser uma brincadeira com a expressão inglesa de cheirar a esturro. Something smells fishy. Aqui se calhar é a Margaret a dizer que os criminosos estão a trabalhar lentamente. Mas mesmo assim ela esperava os 2 dias antes. Procede seguidamente a informá-los que o seu tronco viu algo muito importante, mas antes de mais conta a sua história. Ela disse que o seu marido era um lenhador, mas um dia viu o diabo. Explicou que o fogo é o diabo a esconder-se como um cobarde dentro do fogo. Eu acho que é um bocado, sim, isso que disseste, Cláudio, o fogo caminha comigo, sim, é o diabo. E isto é mesmo a prova disso. E tanto que ao dizer que os polícias, se fecharem os olhos, rebentam em chamas, está a chamá-los de cobardes, de diabos, tais como foram os polícias que investigaram a morte de Marilyn Monroe e receberam quase condecorações de o terem feito. Sim, promoções e isso. E o que é isto senão um ato demoníaco? O diabo também é um grande negociador, não é? Exato. O diabo faz vários acordos para conseguir, na teoria, almas. Isto na vertente do cristianismo e do catolicismo. Sim. Ficamos então a perceber, foi o que eu interpretei pelo menos, que o marido morreu queimado na floresta depois do dia do seu casamento. Também entendeste isso, certo? Eu por acaso tinha aí uma questão, mas agora que tu disseste de ele ter morrido queimado na floresta, já me fez algum sentido, sim. O Walker reforçou em tom empático à senhora do tronco, dizendo que a floresta alberga muitos espíritos. A Margaret mudou de tom, um bocado para mudar de assunto, e referiu que já poderiam fazer perguntas ao tronco. O Cooper pergunta o que é que o tronco viu na noite em que a Laura Palmer foi morta. A Margaret respondeu pelo tronco, dizendo que viu. Ela não responde pelo tronco, então. Responde pelo tronco, mas não responde pelo tronco. Então. Eu gosto muito dessa cena. Então. Eu não sei, eu tenho uma obsessão pelas mulheres na Twin Peaks, porque ela está com o tronco na sua mão e ela com... Deixa-me ver como é que ela está sentada. Sim, eu acho que ela está a agarrar com a mão esquerda, exatamente, como se fosse um bebê, e ela aproxima-se do tronco, toca-lhe 3 vezes com a outra mão que está liberta e diz: calma, calma, deixa-me a mim, eu falo por ti. Ou seja, dá a sensação que o tronco está muito entusiasmado para falar, e ela, ao tocar-lhe, quase como se faz aos bebés no peito pós acalmar, e ela faz de quase tradutora daquilo que o tronco lhe está a dizer. Para mim isto foi lindo! Sim, acho que explicaste muito bem. Isto é mais do que responder pelo tronco. É como eles de facto são um, não é? Então ela refere que nessa noite o tronco viu escuridão, risos, laughing, corujas a voar, 2 homens, 2 miúdas, focos de luz na floresta acima das montanhas, escuridão opressiva à vontade de Laura, sons de passos e um homem a passar. Houve também gritos ao longe para além das montanhas, e quando tudo passa as corujas ficam silenciosas. Depois do bando dos 4 saírem da casa da senhora do tronco, discutem sobre as 2 miúdas referidas pela senhora do tronco, e elas serão a Laura e a Ronette, e supõem que os 2 homens serão Jacques Renault ou Lew Johnson. Quando se perguntam quem é o terceiro homem, são interrompidos por uma música. A partir daí, há um plano de um corvo de perfil que levanta voo. Exatamente. Eu aqui continuo com a minha. Por que raios vai o velho atrás deles? Porquê? O Dr. Hayward. Porquê? Mas porquê? Mas ele ficava na casa da senhora do tronco a beber chá e a comer biscoitos. Não, olha que ele vai atrás. Bom,
Se até poderia ser um empecilho à própria investigação, porque ele poderia levar com, perdoem, uma forma fria de falar, mas ele podia levar com um tiro, poderia não ter a mesma agilidade para reagir a alguma coisa e proteger alguém, enfim, não sei. Pronto. Depois deste corvo levantar voo, a música leva-os para a cabine da foto da casa do Jacques Renault. Da cabana. A câmara foca-se de novo no corvo, mas desta vez no seu olho. Tendo em conta a referência à mitologia nórdica no início do episódio, segundo a Wikipédia, a principal fonte atual de conhecimento da mitologia nórdica data do século XIII e é uma compilação de poemas. Lá, o deus Odin é conhecido como o deus corvo e há 2 corvos chamados Hugin e Munin, em que o primeiro representa o pensamento e o segundo a mente. O Dr. Hayward fica à espera do lado de fora da cabine e apenas... Mas porquê é que ele vai para lá? Ele senta-se, minha gente. Vejam o episódio e... Ele senta-se lá à espera. Ele senta-se à espera que os outros com as armas... Exato! Mas porquê? Pronto, continuando. Sim, os 3 polícias é que entram e veem um cenário macabro. Temos o giradiscos que repete uma música num determinado verso. Essa música é cantada por Julie Cruz, que aparece no Twin Peaks a cantar num dos episódios, a cantar no Roadhouse, a música do genérico, e esta canção em particular chama-se Into the Night, Noite Adentro, a tradução. E o giradiscos está preso num verso que diz: pela noite adentro as sombras caem. Parece haver aqui uma referência aos ensinamentos do psiquiatra Carl Jung, que é bastante consciente da realidade do mal da vida, que a sombra é basicamente o arquétipo do mal que reside no nosso ego e nos faz humanos. Podemos interpretar que durante a noite há um efeito forte sobre as emoções e mais facilmente o lado maligno do ego sai de nós. Cooper associa a música constantemente a tocar no seu sonho. No preciso momento em que o homem do outro lugar, a dançar com o seu fato vermelho, diz que ele e outras entidades vivem entre as pessoas, mas moram num lugar em cima de uma loja de conveniência onde há sempre música no ar e os pássaros cantam uma bonita canção. Seguidamente, o Harry Trumer descobre o Aldo, o pássaro que supostamente bicou os ombros de Laura Palmer. Eu creio que a foto da Laura, que está na Flash World, foi tirada pouco antes do seu assassinato, pois pareceu-me ver sangue nos seus ombros. E a ti, Cláudio, conseguiste ver isso ou não? Ou sou só eu? Eu não vi nada disso e eu explico porquê. Porque eu acho que na altura isto está a acontecer num relativo curto espaço de tempo. Não me parece que fosse viável haver essa foto a ser publicada nessa revista e ser enviada para a casa dos assinantes, que é uma coisa que o Cooper diz, que é quando tu mandas alguma carta para a revista, que eles te mandam uma cópia para ti. Por isso é que há a questão que é o Jacques Renault que pode estar a enviar esses anúncios e não a Laura ou não a Ronette Polanski. Sim, se calhar é demasiado rebuscado, isso não faria sequer sentido em termos logísticos. Podia, não sei, mas acho que é difícil. Sim. Eles encontram também uma câmara de filmar ou fotográfica e um novelo de fio, que em princípio será o fio que atou os pulsos da Laura Palmer. Dentro de um relógio de Cook eles encontram fichas do casino bordel One Night Jacks. Mudamos de cena para Josie Packard, que está numa sala do Great Northern Hotel a fumar às escuras enquanto se ouve barulho de festa. Entretanto, Pete e Catherine Martell entram a seguir nesta festa, em que o tema é o folclore islandês e está lá o grupo todo. De notar que o abuso moral conjugal também está em alta. Altíssimas. No casal Martell, tanto até no momento em que entram, a Catherine diz o seu nome e depois acrescenta em tom de desprezo: esposo. Quando o Pete lhe diz para ter cuidado com a bebida, ela vocifera que depois de uns copos até o próprio marido lhe começa a parecer bonito.
É lindo. Enfim, é lindo sim, porque a gente não vê muito vilãs nesta altura que são horrorosas, fabulosas e ao mesmo tempo mantêm um equilíbrio, porque temos, sei lá, aquele com a Glenn Close, não é o Basic Instinct? Não, o Instinto Fatal é o... É com a Sharon Stone. Exatamente. Sim. Ai, mas tem uns títulos assim. Mas sabes que na realidade o Twin Peaks... Ela é desequilibrada, mas aqui a Catherine Martell é altamente funcional. É isso que eu gosto nela. E eu gosto mais dela do que da Nadine, em termos de... Tu não sabes a Nadine é mais estilosa. Tu não sabes o que estás a dizer, também não sejas assim. Não, a questão aqui para mim no Twin Peaks é exatamente isso. Apesar de tu teres sempre uma visão, ou de tentarem dar inicialmente uma visão da mulher enquanto elemento frágil, todas as mulheres no Twin Peaks são mulheres fortes. E todas as mulheres no Twin Peaks são inteligentes e têm... Não é uma questão de serem vilãs, é uma questão de serem poderosas. Todas. Eu acho que não há uma única que não o seja. Porque se nós formos a ver, a Josie é poderosa porque tem a serração e controla a serração, controla um negócio muito importante do Twin Peaks. E sabe usar a sua beleza e doçura. Exatamente, que já vamos ver mais à frente como. Temos a Norma, que é uma mulher de sucesso. E empresária. Exatamente, que tem o seu próprio negócio. Temos a questão da Laura, que também era uma adolescente, ok, não podemos dizer uma mulher, mas que era uma adolescente também que tinha uma grande postura e conseguia manipular, se fosse para o bem ou fosse para o mal, mas manipular as pessoas em seu favor. A própria Cher. E ter uma vida dupla. Ela era excelente aluna também. Conseguia gerir tudo isto e dar uma aparência de bem-estar que nem toda a gente consegue. Tu tens a Nadine que é super agressiva para o Ed, é verdade, mas que ao mesmo tempo é uma mulher que tem poder na relação. Tens a Catherine Martell, ou seja, tu tens tudo um conjunto, apesar de darem-te uma ideia inicial, porque é a Laura que morre e darem às vezes um bocado aquela ideia que a mulher é um elemento mais frágil. Na realidade, eu acho que ao longo da série isto se vai desconstruindo bastante, embora continue de vez em quando a ser uma série extremamente machista em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo tens alguns elementos em que te mostram as mulheres como personagens de força, o que era um bocado inverso, ou seja, tinhas alguns filmes na altura, mas não era uma coisa tão recorrente. Sim, a Glenn Close era de força, mas até certo ponto, depois o seu desequilíbrio se virou contra ela e não era uma mulher funcional. Bem, mas sempre temos a seguir uma interação mais saudável entre o Jerry Horne e a sua namorada Heba. Ele tenta levá-la para a cama dizendo coisas como a beleza de combinarem os genes um do outro e dizendo muito lascivamente que quer cozinhar para ela. A Heba é bonita, o Jerry é feio. Pois, mas olha que o Jerry consegue utilizar bem isso. Sim. Entretanto, a melhor interrupção de uma conversa de charme para negócios aconteceu quando a Catherine Martell decide derramar a sua bebida no sapato do seu amante, Ben Horne. Ela decide derramar, porque essa cena é toda estranha, porque ela aproxima-se enquanto o Ben Horne está a dizer alguma piada que eu agora também não me recordo aos islandeses, e ela chega-se, faz toda a gente se cala e ela simplesmente verte o copo de vinho ou champanhe para cima do sapato dele. Que tem berloques. Exato. Ambos combinam encontrar-se no escritório. Isto tudo enquanto Audrey Horne o espia. Seguidamente, a Audrey vai abrir uma pequena porta que lhe permite ir para o interior das paredes de madeira do hotel e ver através de uns orifícios o que se passa no escritório do pai. O que ela vê e ouve é a Catherine Martell a confrontar o Ben, mostrando a ficha do casino bordel, o One Eye Jacks, que encontrou no bolso do seu casaco no dia anterior, quando estiveram juntos no motel Timber Falls. A cena é particularmente repugnante, pois ela acrescenta: pensei que preferisses mulheres com mais experiência, sendo que é de conhecimento comum, pelos vistos,
que as mulheres que se prostituem no casino costumam ser bem novas. Ben nega ser dele, ao que Catherine obviamente não acredita e dá-lhe uma estalada a cada negação. Ele diz que é um amuleto da sorte, obrigado por me devolveres. Primeira estalada. É mesmo? Segunda estalada. E ele repete mais alguma coisa e terceira estalada. E pronto, e depois ele atira para a secretária. Ele parece mesmo gostar desta dinâmica. E enquanto eles estão nos preparativos para o quarto em cima da secretária, a Catherine pede para incendiar a serração, ao que Ben diz para esperar e dar a oportunidade de a Josie a vender aos finlandeses. Audrey naturalmente ouve tudo. É curioso perceber que ela fica feliz no momento em que a Catherine dá estalos ao pai, mas não demonstra perplexidade com a informação de que ele frequenta esse portão. E nem que eles tenham uma relação. Exatamente. Ou seja, a Audrey tem noção que o pai trai a mãe, porque existe a mãe da Audrey, que aparece que era 2 ou 3 vezes ao longo da série toda, e é uma coisa que ela assume por defeito. Talvez pela forma como o pai trata a mãe, não é? Exato. E é tratar ela própria, não nos esqueçamos que ele disse que a mandava para um colégio interno. Exatamente. Sim, só lhe cai mesmo a alma aos pés quando ambos falam desses planos de incendiar a serração, sendo que depois ela começa-se a rir com um ar confuso. E neste momento a cena corta para o Leland, o pai da Laura Palmer, que aparece na série, que aparece na festa com um ar choroso e a fazer um esforço para se manter equilibrado. E quando começa a música ele volta a ter sintomas de esgotamento nervoso. Quem é que começou aquela música? Porque nessa altura o Jerry Horn está a fazer um discurso sobre os islandeses e sobre toda a questão do projeto, a explicar o que é o projeto, tudo, e a música começa do nada, e o Leland começa realmente a mostrar esses problemas, se calhar esse surto mais psicótico com que ele está a ter, que é sempre escutado pela música, porque ele ao mesmo tempo ele começa a dançar sem quase conseguir controlar. Segundo o homem do outro lugar, há sempre música no ar. É como se o Leland pudesse estar ligado àquela sala de espera que aparece nos sonhos de Cooper. Não é aquela sala de espera com as cortinas vermelhas naquele sonho. E é ele próprio que liga a música? Não sei, talvez. Mas parece que está tudo muito alinhado. Tanto que o Leland reage como se a música o torturasse e tivesse que começar a dançar. De forma a manter as aparências, o Ben pede à Catherine para dançar com ele. De forma muito estranha, toda a gente imita os seus maneirismos de desconforto. Enquanto isto, a Audrey está a um canto a observar a dinâmica e chora. Eu acho que eu teria a mesma reação, porque é tão triste aquela cena. É porque tu tens um homem a sofrer um surto psicótico que começa a dançar de uma maneira, e inclusive ele bate-me na cabeça como se tivesse alguma coisa dentro dele que ele está a tentar expurgar e que não consegue, e aquilo está a destruí-lo um bocado, e tu tens todo um conjunto de pessoas que se começam a rir e começam a imitar a própria dança, e a Audrey é a única pessoa moralmente superior a eles todos nesta cena, porque ela fica realmente acima deles todos e ela sofre com isso, porque ela sofre que ela percebe que aquela pessoa está em sofrimento e que as outras pessoas todas à volta ou não se apercebem ou não querem saber. Ou não querem saber, exatamente. Na casa dos Palmer, a Maddie liga à dona e conta-lhe que encontrou uma cassete na coluna da cama da Laura. Eu tenho que fazer uma pergunta. Então. Porque a Maddie desce as escadas. Nessa cena nós vimos que a casa dos Palmer está toda às escuras. Subentendemos que é de noite e muito de noite, em que toda a gente já deverá estar a dormir, pela maneira como a Maddie desce as escadas e tudo, e ela vai ligar à dona sobre a cassete que encontrou. A minha questão era fundamental ela ligar à noite, quando toda a gente está a dormir, porque podiam-na ter apanhado, não estou a brincar, podiam-na ter apanhado. E se a apanhassem? A questão era mesmo necessário ou podia esperar para o outro dia de manhã? O Cooper sonhou com quem era o assassino da Laura.
ligou a dizer que não se preocupem, amanhã de manhã falamos. E esqueceu-se. Esta ligou porque era de noite e era mesmo importante. Isto não tem sentido, não. Mas eu acho que aqui a Maddie tem mais juízo que o Cooper nesse sentido. Tem? Porque ela encontrou alguma coisa que quer logo mostrar já. E para desenvolver já a investigação, não é? E sim, ela pede depois no telefonema para se encontrarem e para eles trazerem um gravador. Pronto. Aspecto logístico importante. Exato. Depois voltamos ao escritório onde a Josie Packard está, lá no Great Northern Hotel. Pelos vistos, ela estava à espera de Ben Horne para entregar o livro de contabilidade que a Catherine escondia e onde estão adulterados os valores das receitas da serração. Ben Horne e Josie decidem pôr em prática um plano, não sabemos ainda qual, na noite seguinte. Mas quem é o Ben Horne? A Josie também está envolvida com ele? Mas quem gatão é este? Juro? São as minhas questões mesmo. Se calhar ele é o aristocrata, entre aspas, lá do sítio, pronto. Mas é que a Josie, comparativamente, ela tem, se calhar... Eu sei que o Ben Horne mandou construir a cidade, o isca-chaquetas, mas na realidade a Josie também tem bastante poder na cidade. Ela controla, digamos, a grande indústria da cidade. Exato. Isto o Ben Horne é o comerciante que quer ser o monopolista. Mais nada. Quer assambarcar. Mas tu tiveste a sensação que a Josie e o Ben estavam envolvidos? Não sei, mas que poderia haver algum tipo de tensão. Tanto que ela parece gostar de homens poderosos. Exato, porque também o irmão da Catherine Martel, que eu agora não me lembro do nome dele, o ex-marido dela que morreu. O Andrew Packard. Sim, ele é que era o dono da secção antes. Exatamente. Finalmente o Leo volta à sua casa, quando mudamos de cena, não é? Vemos isso. No momento em que vai colocar 2 bidões de gasolina na sua carrinha, é atacado por Hank Jennings. Sovado. Sim. Leva-te ao town. É nesse momento que descobrimos que Hank Jennings, para além de assassino, é o que é o grande traficante de droga na zona. É o droglord. Exatamente. Está revoltado com o facto de Leo ter aberto a sua filial, que lhe dá concorrência nos negócios. Quando Leo de facto entra em casa, Shelley reage com preocupação ao ver a sua cara ensanguentada e as suas roupas enlameadas. Ele descarrega nela com gritos e empurrando-a para o chão. A Shelley aí aponta-lhe uma arma e acaba por disparar às cegas, apesar de ele achar que ela não tem coragem. Nessa altura ouve-se um som animalesco do Leo e, tal como tu disseste várias vezes ao longo dos episódios anteriores, as luzes começam a tremer. Foca-se a imagem num candeeiro e as luzes começam a tremer. Significa isto que o som que nós ouvimos, animalesco, é do Leo a ser atingido pela bala da Shelley? Ou é algo mais que está a acontecer que nós não vemos, porque a imagem está centrada no candeeiro, que faz com que a luz trema e se ouça esse som mais animalesco? Sim, e de facto falamos que quando há um foco na eletricidade, isto é um símbolo que o Lynch e o Mark Frost usam para dizer que há aqui forças sobrenaturais. Exatamente. Faço aqui referência ao nosso primeiro episódio, não o introdutório, mas o escrutínio do primeiro episódio de Twin Peaks, em que nós aprofundamos o porquê do uso de eletricidade como símbolo pelo Lynch. No Great Northern Hotel, o Cooper, quando lá chega, vê que a porta do seu quarto está encostada, saca da arma e pede para que quem quer que esteja lá dentro ligue a luz. Vemos que é a Audrey a chorar, nua na sua cama, a pedir que não a mande embora. Pelos vistos, a Audrey finalmente quebrou emocionalmente ao ver a corrupção que se passa não só no seu pai, como à sua volta, com a questão da serração e a falta de empatia e noção com a dor do Leland Palmer, como estavas a dizer, Cláudia. É normal que tenha ido procurar conforto e validação de alguma forma perto de um homem que lhe transmite também uma sensação de segurança e talvez de nobreza. Mas novamente se vê a mulher prostrada ao facto do corpo sexual para procurar esse conforto. E quando se foca a imagem na cara do Cooper, eu tirei como nota
que quase se vê baba a cair do Cooper. Sim. Que é um bocado assustador. Assustador no sentido em que, lá está, voltamos a dizer, temos um agente do FBI, temos uma adolescente de 18 anos, porque é o papel que ela interpreta no episódio. Sim. A Audrey disse a Cooper no início do episódio que tem 18 anos e se ninguém se lembrar de uma pequena curiosidade dita num episódio anterior, só no próximo episódio é que vamos saber se Cooper e Audrey se tornarão num par mais ou menos romântico ou não. Pulam. Pois. Bem, chegámos então ao fim do episódio. Este episódio eu acho que foi um episódio muito rico em termos de tanto da narrativa como de sensações que tu tens para com os personagens. Eu digo, sim. Eu, como podem ter visto ao longo deste episódio todo, eu estava quase sempre contra as coisas que aconteciam. É o Doctor que está em todo o lado por todos os motivos, é o Cooper que é um obsessivo ou compulsivo que quer controlar toda a gente, porque eu continuo a achar que ele quer mesmo controlar toda a gente. É a Audrey que na realidade, coitada, pela primeira vez se mostra mais humana no início, não é mais humana, desculpa, mais vulnerável no início do episódio, para depois ter um reverso da medalha e voltar a ser, lá está a mulher poderosa, vestir um bocado essa máscara. Há todo um conjunto de personagens aqui que... E volta a estar vulnerável depois na cama do Cooper. Mas é isso, ou seja, é um bocado esse ciclo, início, fim, e pronto. Eu achei este episódio super interessante. E tu? Também, e tendo em conta os símbolos que encontramos, parece colocar em tensão dois elementos. O pensamento, e também pegando na questão dos corvos e do Odin. Exato. O pensamento que é representado pelos artifícios para fugir à verdade nos negócios da serração e a dor do Leland Palmer e de quem o rodeia. E a mente, que é o espaço que mostra a verdade em si, que neste caso será a Senhora do Tronco, a floresta e a cabana do Jacques Renault. E a este ponto, quem é que achas que matou a Laura Palmer? Leo Johnson, Ben Horne, Hank Jennings? Bem, nós já definimos em episódios anteriores que o Lawrence Jacobi, não, porque ele é mais tipo stalker. Nem Bobby Briggs, porque pelo visto ele poderia ser mais um fantoche nas mãos da Laura. Quem é que eu acho neste momento? Sim. O Cooper. Olha, interessante. O Cooper vai para Twin Peaks porque ele próprio tentou resolver o homicídio de uma rapariga antes num estado de perto, que é uma das primeiras coisas que ele diz. A rapariga é a Teresa Banks. Pronto, o Cooper aqui vê-se que ele tem um certo gosto e um certo prazer em ser encarado quase como não uma divindade, mas alguém superior a todas as outras pessoas. Ter um bocado aquilo que tu estavas a dizer há pouco, da visão de líder de culto. Tal como um serial killer. Exatamente. E a questão é essa. Será que foi o Cooper, enquanto agente do FBI, que matou a Laura para promover que o chamassem, uma vez que também tinham uma relação? Alguns elementos do próprio homicídio são relacionados com a Tracy? Teresa Banks. Teresa. Com a Teresa. A Teté. Com a Teté. Com a Teresa. E é por isso que ele mata a Laura, para o chamarem novamente e para ele voltar a ter esse tipo de sentimento. Eu nesta altura penso que é o Cooper. Pode ter sido o Cooper. Olha que não é de todo mal pensado. E acho que só dá mais nuance a esta exploração. Exatamente. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.